Hoje nós vamos falar sobre os conceitos de posse e propriedade, que são duas situações previstas no Código Civil, no seu artigo 1196. Quando nós falamos acerca de propriedade, nós estamos falando acerca da posse indireta. Por consequência, a posse indireta é exercida pelo proprietário, principalmente quando alguém, uma terceira pessoa, tem o domínio em relação ao seu objeto, que pode ser um bem móvel ou um imóvel. Exemplo, contrato de locação. Quando eu cedo temporariamente, mediante remuneração, um bem imóvel de minha propriedade a uma terceira pessoa, sendo que essa terceira pessoa é chamada de locatária ou inquilino, a parte devedora no contrato de locação, o meu inquilino passa a exercer a posse direta. Se eu fiz um contrato de locação pelo prazo de um ano, durante um ano, esse inquilino ele é considerado possuidor direto. Significa que durante um ano ele é responsável por cuidar, por zelar, por manter, por conservar o meu objeto, nesse caso o bem imóvel. Então o inquilino é possuidor direto. Temporariamente ele é responsável por um objeto que é da minha propriedade. Por consequência, eu passo a exercer a posse indireta. Haja vista a posse direta não ter o poder ou condão de anular a posse indireta. Outros exemplos de possuidores diretos: usufrutuário, comodatário, mutuário, depositário. O proprietário sempre vai exercer a posse indireta. Essa situação gera muita confusão. A maioria das pessoas acredita que a posse direta é do proprietário e, na realidade, a posse direta é de quem mantém a responsabilidade temporária em relação a um objeto que não lhe pertence, que pertence, por consequência, a uma pessoa denominada de proprietário. Bom, a posse, de acordo com o Código Civil, ainda pode ser classificada como justa, injusta, de boa-fé, de má-fé, posse nova e posse velha. Quando eu digo que a posse ela é considerada de boa-fé, estou dizendo que o possuidor ignorava qualquer vício ou obstáculo em relação à aquisição da coisa, em relação à aquisição do objeto, da propriedade. A posse de má-fé, o possuidor conhecia, ele tinha uma certa desconfiança sobre quem era o proprietário, onde poderia ser encontrado o proprietário, daquele objeto, daquele bem, que pode ser móvel ou imóvel. Então ele faz de conta, na posse de má-fé, que ele não tem conhecimento, ele não sabe quem é o proprietário ou, de repente, onde esse proprietário pode ser encontrado. Ele faz de conta que não tem conhecimento que aquele objeto tem um proprietário. A posse justa acontece quando não há violência, clandestinidade ou ainda precariedade. Quando não há agressão verbal, agressão física, quando a posse não é ostensiva, quando não há o abuso de confiança. Na posse injusta acontece a violência, a clandestinidade, a precariedade, o abuso de confiança. A posse nova acontece quando a turbação ou o esbulho não durou mais de um ano e um dia. E já a posse velha é assim denominada porque a turbação ou o esbulho aconteceu há mais de ano e dia. Alguém poderia me perguntar, me questionar, poxa, mas eu estou assistindo esse vídeo e eu não sei o que é turbação, o que é esbulho. Bom, esbulho significa a invasão ou não devolução de um bem, que pode ser móvel ou imóvel. Exemplo, quando um grupo de pessoas, chamadas de sem-terra, invadem a sua fazenda. Significa que você está sofrendo o esbulho possessório, a invasão da sua fazenda por um grupo de sem-terra. A ação cabível para o proprietário é a ação de reintegração de posse, também chamada de ação reivindicatória. Se você, ao invés de sofrer o esbulho, estiver sendo perturbado em relação ao exercício da sua posse, você está sofrendo de turbação. E a ação cabível é a chamada ação de manutenção de posse. Tanto a ação de reintegração de posse como a ação de manutenção de posse são chamadas de ações possessórias, porque versam tanto sobre a questão da posse direta, como também em relação à posse indireta. São duas ações previstas no novo Código de Processo Civil, nos artigos 554 e 560, para ser mais específica. Bom, quando uma pessoa sofre o esbulho possessório, ao ingressar com a ação de reintegração de posse, essa pessoa também tem o direito de cumular ou de culminar junto a essa ação
uma outra ação que é chamada perdas e danos, ou seja, a obrigação de indenizar. Então, se você teve o seu imóvel, a sua fazenda, invadidos, você que é proprietário tem que ingressar com uma ação chamada de reintegração de posse. E se você sofreu um prejuízo, um dano moral ou material, e na maioria das vezes esse dano ele é perceptível, você pode acumular a sua ação de reintegração de posse com perdas e danos. Uma dica importante para a OAB recai sobre a questão do princípio da fungibilidade das ações. Bom, fungibilidade significa algo que pode ser substituído. Basta você lembrar, você ter consciência lá no Direito Civil 1, quando você estudou aquela classificação de bens, bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis. Bom, quando nós falamos em bem infungível, esse prefixo in significa sem substituição. Logo, o bem fungível é o bem que pode ser substituído. Então, quando nós falamos sobre a fungibilidade das ações, significa dizer que se você está sendo esbulhado ou que se você está sendo turbado, peguemos a turbação como exemplo, você está tendo a sua posse turbada, perturbada. Ao invés de ingressar com a ação de manutenção de posse, se você ingressar com a ação de reintegração de posse, o juiz provavelmente vai deferir o seu pedido. Por quê? Se hoje você está sendo turbado, consequentemente amanhã você vai ser esbulhado. A turbação nada mais é do que um ato preparatório para o esbulho possessório, também chamado de usurpação no direito penal. Fica a dica para o exame da OAB.